Muito bem, você está comigo nesse canal, nessa oportunidade do Crescer Saber, aqui no seu Transitar Teológico, aonde sempre estamos fazendo esse diálogo, essa interação, essa comunicação, nesse transitar de assuntos dentro da teologia, em diálogo com as outras áreas das ciências humanas que vão de encontro ao assunto teológico, ou os assuntos teológicos numa transdisciplinaridade, num efeito multidisciplinar. Hoje trabalharemos com filosofia, trabalharemos com Martin Heidegger e vamos trabalhar com o pensamento, a proposta heideggeriana sobre a essência da verdade. Quando trabalhamos a essência da verdade, nesse desvelo como liberdade, nós estamos trabalhando com o deixar ser existente, não é? Aquele desvelar do ente. Então, todo comportamento que é aberto, ele vai sempre se movimentar no deixar ser do ente. Nesse relacionamento com este ou aquele ente, partindo de um particular que a própria liberdade coloca como uma previalidade de um comportamento que está em harmonia com o ente em toda a sua totalidade, até na medida em que este abandono e desvelamento, na sua totalidade, é desenvolvido a partir de uma disposição que pode ser pessoal ou até de um próprio estado da alma. E partindo dessa premissa e dessa proposta, é que se é desviado uma essência quando esta é compreendida a partir das noções, a partir do desenvolvimento das noções, do como, da vida e da própria alma. Então, elas próprias pretendem e trabalham dentro de uma dignidade da essência, de um aparecimento, de um aparecer, de um aparente encanto e de aparente desenvolvimento de um sentido da própria disposição. Uma disposição que pode ser existente no ente, na sua totalidade, na sua mente, na sua alma, como também pode ser equivivente na sua essência e na sua disposição de vida, de comportamento, de efetividade. Então, nesse grau de revelação do ente em sua totalidade, não se coincide com uma soma dos entes que são realmente conhecidos. Até pelo contrário, ali nesse aspecto, onde o ente é pouco conhecido, é onde ele é conhecido rudimentar pela própria ciência e pela própria visão cognitiva da essência do ser. Então, o deixar ser do ente, ele se dispõe a partir de uma própria realidade do ser aí, como o ente em sua totalidade, que penetra e precede todo o comportamento que está aberto e que nele se desenvolve. Então, o comportamento do homem é perpassado pela disposição do seu humor, que vai se originar dentro de uma revelação do ente em sua própria totalidade. E esta sua totalidade vai se tornar visível e inconcebível, partindo de uma totalidade que jamais vai deixar de captar a partir do que o ente se manifesta, a partir do que o ente propõe, e a partir da totalidade que tudo perpassa numa constância de disposição. Então, aquilo que nos dispõe e aquilo que nos assimila e aquilo que nos desvela simultaneamente dissimula uma totalidade que acontece dentro de um fator de dissimulação doente que está velado. Então, a liberdade, enquanto condição de deixar ser doente em si mesma, ela passa a ser uma relação resolvida, uma relação que não está fechada sobre si mesma. E todo comportamento se funda sobre esta relação
e dela vai receber uma indicação de que o referimento doente e no seu desvelar, ele prima por uma relação com a dissimulação que se esconde a si mesma. E nessa relação, enquanto da primazia a um esquecimento do mistério, nela irá desaparecer. Então, assim que o homem se relacione na sua constancialidade, no seu constantemente, o ente, ele acaba por limitar, contudo, habitualmente, o ente em seu caráter revelado. Então, o homem não se limita dentro de uma realidade corrente e passível, mas dentro de um domínio. E aí é que ele decide o que é fundamental. E aí o que ele decide, o que vai alargar, o que vai transformar, o que vai reapropriar. Então, é a partir desta condição que se instala-se na vida corrente o imperar da dissimulação do que está velado. E esse mistério esquecido do Seraí não é eliminado pelo esquecimento. Pelo contrário, ele dá o aparente desaparecimento a partir de uma presença própria. E aí surge o mistério. Mistério esse que se torna uma oportunidade do seu mundo a partir do existir e o não existir. O existente, o Seraí, é insistente nesse caso. Dentro de uma existência insistente que reina o mistério, mas como ciência esquecida, ela é ornada, essencial e, principalmente, ela se torna uma inessencialidade da verdade. Então, a verdade, enquanto errância, ela é existente dentro da proposta do homem voltando para o que ele é. Voltando para o que ele é, numa corrente que o meio ao ente, ele desenvolve um insistir na medida que já está existente. E nesse aspecto é que o existente afastar-se-á do primeiro e do mistério e do copertencer. E a partir desse comportamento vai possuir uma maneira de errar correspondente, uma maneira de entender correspondente e uma maneira de situar-se dentro do acertar, o errar, dentro do verdadeiro, do falso e dentro até da indigência de constrangimento do Seraí, que se volta para uma assertividade. Era isso que nós tínhamos para pensar e considerar dentro do pensamento de Heidegger sobre o ser, a verdade e a essência. Obrigado.